O Brain foi simplesmente amassado, galera, não teve nem nada pra ele, foi simplesmente fatiado igual manteiga. E o Ainz já tá indo também pra capital real e tá todos os preparativos pro grande encontro, o grande duelo que vai acontecer lá no Castelo de Rolente. Esse episódio foi um grande esquenta pra gente pro que tá por vir no último episódio. E você não perde por esperar, já vou te falando logo, então vem comigo pra gente conferir tudo o que rolou juntos nesse episódio aí e também algumas coisinhas que vão rolar mais pra frente, como a gente sempre vê. Vamos nessa! Para tudo aí, família, eu tenho uma super notícia, uma super novidade incrível para você que tá assistindo aí e é mega fã de Overlord. Hoje nós estamos com o lançamento oficial da minha coleção de camisetas de Overlord. Rapaz, chegou o momento real de você se vestir como um caveirão e, pô, se tornar um verdadeiro ser supremo, né? Digno de nota! E olha que legal, pra você, nesse lançamento até sexta-feira vai ter uma mega promoção, super descontão, digno de Nazarick. Na compra de 2 camisetas, você usando o cupom CAMISETA, você ganha uma terceira de graça e mais o frete grátis para sua casa também. E caso você queira um moletom, sem problema nenhum, você usa o cupom MOLETOM e ganha mais uma camiseta totalmente grátis. E além disso, o frete grátis também, cara. Não tem mistério nenhum, só colocar todos os produtos no carrinho e utilizar o cupom. Se for o caso de você botar um moletom, você coloca o cupom MOLETOM, adiciona um moletom e uma camiseta no carrinho que o valor da camiseta vai desaparecer. E se for o caso de usar o cupom CAMISETA, é só colocar as 3 camisetas que você quer no carrinho que o valor da terceira some. Desaparece, é igual mágica. Aqui a gente tá usando feitiços de Nazarick. E cara, vai ser realmente uma promoção insana que vai até sexta-feira. Eu tenho certeza que você não vai querer perder esse lançamento, cara. Pô, vai querer tá trajado de Ainz, né? Tá trajado de seres supremos aí. Então vá lá e garante o seu. Vou deixar aí no link da descrição e também nos comentários fixados pra você não perder, beleza? Tamo junto, galera. Valeu e é nóis! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O episódio começou com uma comédia de vez, né? O ator de Pandora ali mostrando pro Ainz como é que ele falou pro Rico Agareia, igual maluco, né? Gritando com a cabeça, com a testa no chão, que deixou a Albedo até cheia de ódio, porque realmente o Ainz jamais faria isso, como ela falou. Mas ainda assim foi considerado uma boa estratégia em vista do próprio Platinum Dragon Lord não saber exatamente o que o Ainz podia fazer. Então o assunto ali, né, era que basicamente se precisasse botar a cara no chão, o Ainz falou que botaria também, simplesmente para deixar o inimigo um pouco mais relaxado de lutar contra ele. Depois disso, então, o assunto da barreira que impediu o ator de Pandora de escapar foi trazido à tona. Enquanto o ator de Pandora ainda estava não conseguindo descobrir o que era esse fenômeno, pensando no que era esse fenômeno e por que a Albedo foi capaz de penetrar essa barreira tão facilmente enquanto ele estava preso nela, aí é que o Ainz dá a clareza para ele de que a Albedo conseguiu entrar devido ao item mundial que ela tinha, o Ginnungagap, que a gente já comentou várias vezes aqui. Além disso, a prova também está no fato de que o Ainz, né, que tinha observado toda essa batalha, percebeu que a barreira só podia ser quebrada ao segurar um item mundial e que ele não mandou o ator de Pandora com o item mundial, entendeu? O ator de Pandora foi livre, leve e solto lá, sem usar até magias fortes. Então, quando o ator, né, foi perguntar para o Ainz sobre a barreira de isolamento no geral, e de repente só alguns seres superiores poderiam obter e tal, o Ainz acredita que seja impossível algo realizar o que o Rico Agareia fez no mesmo sistema do Yggdrasil, então não é uma coisa que veio de lá. No caso, da onde seus próprios poderes vêm, ele argumenta que é possível obter esses feitiços de gasto de HP, por exemplo, que pode ser uma condição de ativação para um item mundial. Só que, no entanto, o Ainz até admite que nunca nem ouviu falar de um item mundial que seja capaz de fazer isso aí. Ao invés de usar mana, né, o MP, usa o HP em todo o tempo de game que ele tem. E o cara, olha que ele tem estrada, hein? Então, basicamente, o HP que foi usado ia sendo continuamente reduzido para poder manter a barreira. E o que o ator de Pandora confirmou durante a sua própria luta contra o Rico Agareia. Enquanto os guardiões estavam ouvindo isso tudo, o Ainz explica a sua teoria de que os poderes do Rico podem ser únicos nesse mundo. Não são exatamente únicos, mas tem poucos por aí que sabem fazer isso. Ele acha que perder para o Rico na próxima vez que eles forem lutar, né, quando eles se encontrarem novamente na batalha, seria necessário caso ele quisesse obter mais informações justamente de como esse poder funciona. Nesse caso, galera, é porque a gente está falando da magia selvagem, uma magia antiga ou magia primitiva, né, que existiu nesse novo mundo há muito tempo no passado, antes da introdução da magia de nível que veio diretamente do Yggdrasil. Pode até ser conhecida inclusive como magia da alma ou magia dos dragões, para ser mais específico.
O Fluder já até afirmou que esse tipo de magia tende a ter muitos nomes diferentes durante toda essa jornada, né? Todo esse tempo da existência dela. Claro que essa magia é considerada um dos poderes do lado das artes marciais, dos talentos e das runecrafts que não existia em Yggdrasil. Então é muito forte. Tá aí a coisa que o Ainz quer estudar, justamente por ser algo que ele não conhece. Ele já não está estudando as runecrafts? É muito plausível que ele vai querer estudar essa magia também. Mas no final das contas, embora seja uma conclusão perfeitamente lógica, se houvesse uma possibilidade de que o Ainz não possa ser revivido, logicamente que ele ia querer tomar suas precauções. A Albedo até insiste para ele permanecer em segurança em Nazarick, o que o Ainz fica relutante em fazer, porque o pensamento do Ainz, cara, faz todo sentido, saca só. Quando a gente para pra pensar que não existe nenhum outro player, como por exemplo o Ainz mesmo disse, os 8 Reis da Ganância ou os 6 Grandes Deuses, que foram os maiores guildas que já passaram por esse mundo, né? Vários jogadores fortíssimos, inclusive todos eles terminaram com a morte. E o Ainz sabe que dá pra reviver qualquer humano ou NPC que ele queira nesse mundo, mas ele não sabe se dá pra ele se reviver, porque essa galera aí que morreu não foi revivida por ninguém não, tá ligado? No caso, a gente tá dizendo que pode sim. Esses players no passado não foram revividos porque cada um tiveram, logicamente, as coisas pra não serem. Teve gente, inclusive dos 3 heróis, que pediu pro Rico Aganeia pra não reviver ele. E os próprios 8 Reis da Ganância se reviviam enquanto lutavam contra os dragões, quando teve a grande guerra contra os dragões. Só que o Ainz não sabe disso. E todos eles tiveram, logicamente, suas caminhadas e glórias até o fim. Mas no caso do Ainz, a gente tem até os próprios NPCs que fariam isso por ele. Simplesmente iriam lá e reviveriam ele. Pô, o Demiurgo está aí para provar isso e vai mostrar muito mais no filme. Só que o próprio Ainz não sabe das coisas que podem acontecer. Então, tanto que ele repreende a Albedo explicando que não daria pra ele simplesmente ficar sentado ali na tumba sem fazer nada, cara. E, pô, claro que o nosso caveirão quer entrar em ação, e a gente quer ver o cara em ação, pô. Ele não vai ficar lá sentado na tumba deixando os outros agir por ele sempre. A discussão, então, se volta para a identidade do Rico Aganeia, sobre se ele é um membro dos 3 heróis ou o Lorde Dragão de Platina, né, o Senhor Supremo, PDL. Só que isso aí já não foi mostrado no anime pra gente. Com base nas conexões gerais do Rico com o Platino Dragon Lord, o Ainz pondera com os Guardiões se ele estava tentando enganá-los e acreditar que ele era o Lorde Dragão de Platina ou então um dos 3 heróis, se isso era verdade ou não, para que eles entrassem em guerra contra os próprios dragões. Então, como o Ainz acreditava que a resposta podia estar entre esses dois extremos aí, ele pede para os seus guardiões que pensem se o que eles disseram era verdade ou não. No final das contas, o Ainz não tem certeza de quem é o Rico Aganeia realmente. E já que os guardiões têm muito pouca informação sobre a identidade dele, não tem como identificar completamente quem é o seu inimigo, o Ainz acaba terminando esse assunto aí acreditando que o seu nome falso era apenas um pseudônimo falso. O Rico Aganeia não era o nome dele. No entanto, para encontrar essa resposta, eles teriam que pesquisar mais a fundo. Assim como o Ainz estava prestes a dispensar essa reunião, ele também deu as novas ordens aí ao Ator de Pandora, e a Shallter perguntou se a oferta de aceitar o Rico Aganeia que o Ator de Pandora falou para ele lá naquele episódio era verdadeira. E não era, galera. O Ainz falou que não, porque ele não tinha certeza se podia reinar ou governar uma ameaça tão poderosa, tão potencialmente forte dentro do seu reino. Mas, no entanto, a Albedo está convencida de que matar o Rico seria um desperdício e propõe um plano para poder converter ele no guerreiro para sua própria causa. Pelo menos até que eles possam obter mais informações suficientes para dizer quem é o Rico Aganeia, né? Determinar se ele é uma ameaça forte pra caramba ou não. O Ainz decide então permitir que a Albedo lide com esses planos aí, nesses casos, e confia no seu julgamento, com o Ator de Pandora então cumprindo o seu dever, e depois disso o Ainz decide que é a sua vez de retornar para a capital real e terminar a sua operação conforme planejado. Daí o negócio vai pegar fogo, né? Ele vai direto pro castelo de Roland, vai lá pro meio, depois de tudo acontecer. Tanto que a gente vai direto para aquelas cenas da Renner, né, agora, depois da abertura, que enquanto a capital de Restise já estava sendo cercada por todas as forças do reino, ela vai do castelo de Roland, trouxe comida, né, rações, pedaços de sobras lá, para poder criar um risoto, alguma coisa boa para comer, né, pro orfanato que ela montou. E lá, ela vai ajudar os funcionários a cozinhar e alimentar as crianças com as refeições, inclusive dar as refeições para os próprios funcionários. Ela fala para elas lá, né, para as próprias mulheres que trabalham lá, que elas podiam comer também, porque a comida delas tinha sido cortada para poder dar mais comida e sobrar mais para as crianças. O orfanato estava começando a ficar decadente, né? Mas isso era tudo justamente como seu próprio plano dizia, de envenenar as crianças, cara. Tá até implícito lá no fundo que ela vai usar os corpos das crianças aí basicamente como um sacrifício para abrir aquele cubo que vai fazer ela se transformar numa outra Renner, num outro ser. Mas depois disso, a Renner, o Climb e o Bran então
mais tarde retornaram para o castelo de Rolente e foram informados aí pelos poucos cavaleiros que restaram, que foi mostrado que realmente estava o castelo vazio, não tinha mais ninguém lá dentro, que basicamente as Blue Roses estavam ali esperando para aquela festinha do chá, né, o finalzinho da festa do chá, todas elas trocar uma ideia, o último chá de todos eles juntos. E quando eles retornaram ao palácio, a Renner falou tanto com o Bran quanto com o Climb que as atrocidades do exército do Reino Feiticeiro que ele cometeu, né, tudo que ele fez até chegar no caminho da capital, provavelmente iam continuar acontecendo. E é dali para pior, eles iam destruir tudo. Foi quando finalmente, por exemplo, ela estava pronta e a Renner pediu para que as Blue Roses entrassem, começasse aquele seu encontro com ela, pedindo desculpas justamente pela longa espera que elas tiveram para a Renner se arrumar, né? A Renner então se envolveu em uma conversa com a Lycius ali, começou a falar sobre o que ela estava fazendo até agora com todos nesse lugar que estava prestes a ser destruído, incluindo os membros da Blue Rose. Então, eles usando esse tempo antes da queda da capital real aconteça, as coisas começaram a ser explicadas. Foi aí que rolou aquela parada lá do chá, meu parceiro. A Lycius, sem o seu traje de luta, era mais fraca, ela estava usando o traje civil, então se juntou à sua amiga no que provavelmente seria sua última sessão de chá. Já era esperado que as Blue Roses fizessem isso com ela. A Tina até perguntou pro Bran se ele poderia ajudar ela a procurar umas sobremesas e tal, para eles trazerem pra mesa. E aí a tia falou que ia fazer um chá para que todos conseguissem tomar de boa, porque ia faltar chá para todo mundo. Então eles saíram da sala, deixando apenas o Climb para guardar sua majestade. Meu parceiro, sem a etiqueta da sua irmã gêmea, a tia serviu o chá, né? Botou um pouquinho de chá ali pra Lycius e tal, e ela ficou olhando, embora a Lycius estivesse um pouco incomodada, porque o cheiro do chá tava ruim, tava tudo ruim, ela acabou aceitando o chá. Só que quando ela bebeu, ela mesma detectou que tinha algo errado com o chá e acabou derramando ele propositalmente. A tia, vendo que isso ia acontecer, ela simplesmente já tava lá, ó, vendo que, a Lycius já tava começando a ficar meio drogada, a tia foi e começou a atacar ela com uma porrada de agulha envenenada pra enfraquecer a Lycius. E cara, a Lycius chocada pelo seu próprio amigo tá atacando ela, do nada veio o Gargaran e deu um socão no estômago dela também. A tia começou então a pousar outro pico de várias lâminas envenenadas nela. O Climb estava totalmente confuso com a situação, ele simplesmente correu para proteger a Renner, né, que era o mais certo a se fazer. Só que quando ele se moveu na direção dela, levando ela meio para os cantos para fugir dali, a tia e Gargaran começaram a ignorar eles completamente, optando por atacar várias vezes a Lycius em conjunto, que tentou inclusive o melhor para evitar os ataques, mas diante do combo das duas ali era meio difícil, tava tipo um Street Fighter em cima dela, tá ligado? Os caras pegaram a Lycius na ajudaria, mano. Então, defender adequadamente a própria Renner era o que era para ser feito, cara. E a Lycius, como estava sem engrenagem para conseguir oferecer uma resistência ofensiva, né, contra a tia e Gargaran, que estavam totalmente equipados, as coisas começaram a perder o controle. O Climb, inclusive, ia tirar a espada para poder salvar a Lycius, só que aí ele foi parado pela silenciosa espectadora Eveli, que estava por lá, né, que levantou a mão e falou para ele ficar de boa ali, que a intenção não era machucar nem ele nem a Renner, né, era para ficar tranquilo que isso já era predestinado de acontecer. Então, basicamente, o Climb ficou impotente, sem poder fazer nada diante das ameaças da Eveli, e viu que o Bran foi propositalmente tirado da sala pela Tina para isso acontecer. A Tia então afirmou que estava procurando várias maneiras de matar Lycius a todo custo, e com todos os venenos que ela injetou no aventureiro, ela deveria ser bem menos resistente do que já era agora, fora que ela estava sem armadura. Só que, galera, não era matar na real, né? O plano, na verdade, era usar 5 tipos de venenos diferentes contra a Lycius para não deixar que ela conseguisse regenerar ou suportar a própria magia da Eveli. Então, lançando uma magia de debuff nela, eles iam confiar na sorte da Eveli para ver se ela conseguiria encantar a Lycius depois e fazer ela sair de lá. Se apenas qualquer um dos elementos do plano tivesse faltado, não teria funcionado de jeito nenhum. Mas as coisas deram certo. Então a Eveli foi lá, usou a sua magia de resistir ao enfraquecimento, só que basicamente a Lycius conseguiu segurar, né? O feitiço falhou da primeira vez. Só que, contudo, eles continuaram lá metendo a porrada na Lycius, tacando mais veneno dentro dela, até que ela conseguisse ficar sob o controle da Eveli. Então a Eveli ordenou que ela se curasse, que era o mais certo. A Renner e o Climb exigiram uma explicação por conta disso, que a Eveli forneceu para eles, que até estendeu uma oferta para eles também, dos dois fugirem junto com a Blue Roses, só que os dois recusaram, iam ficar ali. A Renner queria ficar como uma princesa digna de ser morta pelo seu país. Oh, será que não? É, meu parceiro, o negócio ficou sério. Quando o Bran e a Tina retornaram, o Bran até ficou ali, tipo, caraca, tô vendo cheiro de sangue, estão atacando ela e tal. Mas depois que ele foi atualizado sobre tudo e recebeu a mesma oferta de fugir,
o próprio Brain recusou também, cara. Tendo então efetivamente dito suas despedidas, a Blue Rose meteu o pé e se teletransportou para longe. Depois eles inclusive planejavam voltar para sua pousada para arrumar seus pertences ali antes de fugir para um país abandonado que eles iriam, longe de lá, justamente para evitar de ser confrontado pelo Rei do Feiticeiro, que não tem sentido lutar contra eles agora. E aí foi quando o Brain falou que ia desafiar o Rei Feiticeiro de primeira. Ele simplesmente ia lutar e ele mesmo disse que talvez ele ia chegar ao Rei Feiticeiro se ele conseguisse passar das linhas de frente dele da Guerra do Ainz. Entendendo toda essa motivação aí do Brain para poder lutar e não ter como escapar, a Renner também se despediu respeitosamente dele. E aí recebeu de volta o Tesouro Nacional de Restise, a Razorhead, a espada que era do Gazef Stronov e agora tinha sido dada pro Brain porque ele seria o substituto do Gazef, né? Afinal ele era o segundo mais poderoso do reino. E ó, o cara treinou muito para conseguir isso daí. Então, deixando sozinha com o Climb e a Renner pegou essa espada e começou a praticar ali, testar a arma por si mesma, o quão compatível ela era com essa Razorhead aí. Devido à falta de força suficiente, a Razorhead acabou meio pesada para ela, né? Como ela tinha dificuldade para balançar a arma no ar e mostrar movimentos bons, a Renner devolveu a lâmina pro Climb porque não ia dar. Só que por que, galera, que ela resolveu testar essa lâmina, já que ela não é uma guerreira? Foi para lutar contra o Reino Feiticeiro? Tu acha que ela vai lutar contra o Reino Feiticeiro agora? Você está muito enganado se está pensando isso. Meu amigo, na verdade a Renner está treinando o uso dessa espada aí para poder matar um certo alguém. Pois é, ela vai usar essa espada para matar uma pessoa. E não é o Climb, galera. Não é o Climb. Tira o cavalinho da chuva que não é o Climb, não. Sei que vocês estão curiosos para saber. Eu vou deixar vocês curiosos pro próximo episódio, que isso vai rolar, vai ser insano, hein? Vai ser top demais isso no próximo episódio aí. Mas depois disso, antes de ir pro lado do seu pai Ramposa III, ela decidiu fazer alguns preparativos, como ela tinha falado, que eram coisas desconhecidas aí. A Renner planejava entregar a espada Razorhead pro seu pai depois que tudo fosse esclarecido. E os objetivos dela, esses preparativos, eram justamente naquele tempo lá, ó, depois da comida lá que rolou no orfanato, né? Ela tinha que preparar os copos da galera lá, né? E aí então, voltamos para a divisão do reino do Ainz, cara. O Reino Feiticeiro se dividiu suas forças em 3, cada uma com seus próprios objetivos. O Cocytus era o comandante-geral que liderou o exército na tomada da capital real diretamente. E ao mesmo tempo, uma vez que a batalha tinha começado, Aura e todas as suas feras mágicas partiram diretamente para onde tinha se estabelecido a frente da capital. Aura era responsável por todas as instalações cruciais. De pé então no topo da muralha, depois dela ter subido e acabado com os caras lá em cima, né? Ela facilmente encontrou e avistou a Guilda dos Magos, que era o primeiro destino pretendido que ela tinha que ir de longe. Enquanto isso, a Aura permitiu que todos os seus familiares ali trouxessem medo aos soldados ao seu redor. Quando então ela foi conversar com toda a galera que estava junto com ela ali, as bestas e tal, teve uma besta que era tipo um tiranossauro que apareceu, né, que era muito grande, não tinha como entrar na cidade, então a missão especial era caminhar pela muralha, sair destruindo tudo e, mano, sem problema nenhum, matar todas as pessoas que estavam ali em cima, todo mundo que viesse na frente dela. Então, assim a missão começou. A Aura saltou da muralha, entrou na cidade com sucesso e foi começar a sitiar o perímetro da capital. Ela pousou em cima de um telhado aleatório e também correu ao longo desse telhado para poder chegar na Guilda dos Magos enquanto era seguida pelos seus familiares. Não muito tempo depois dela ter saltado das muralhas, ela chegou lá, chegou no seu destino. Só que aí é onde vai acontecer a parada no próximo episódio. Vai ser onde o pau vai quebrar, o filho chora, mãe não vê. Porque antes dela entrar no portão da Guilda dos Magos, a Aura foi confrontada por Vesturicloth de Laufen e vários dos seus discípulos aí que estavam esperando no caminho para entrar lá. Basicamente, é aquele velho lá que treinou o Brain, que o Brain encontrou nessa temporada ainda. E automaticamente, do outro lado, né, o Cocytus e as suas Frost Virgens, que são os monstros do tipo gelo que servem como sentinelas para a resistência do Cocytus e também como guarda-costas dele, partiram diretamente para dentro da própria capital de Restise. O Cocytus estava encarregado de sitiar a capital, invadir ela e mais tarde foi confrontado pelo Brain, que tinha saído, ele estava andando de boas na rua pensando em como ele ia enfrentar o Rei Feiticeiro. E aí quando ele viu de graça o Cocytus grandão com as Frost Virgens, ele se apresentou como Brain e tal, enquanto fazia a sua posição de luta. Respeitando essa determinação e o espírito do guerreiro do Brain, o Cocytus pegou a sua espada também do seu bolso lá, né, que é dimensional. A espada, inclusive, que é a Godslayer Imperial Blade. Essa espada foi dada a ele pelo seu mestre, um dos seres supremos, cara.
Takemi Kazuchi, meu parceiro, o cara é brabo. E antes de assumir uma posição de batalha contra ele, o Coctus diminuiu a distância entre ele e o Bran. Agora que ele, por exemplo, o Bran já estava lá com aquele círculo mágico para dar o golpe no Coctus, eles estavam os dois dentro do alcance um do outro. Só que, cara, facilmente o nosso guerreiro mais brabo de Nazarick, Cocytus, acabou com o Bran com um único golpe da sua arma. Basicamente, fatiou, passou. É aquela fatiou a manteiga, já era, meu parceiro. Ele caiu lá. E embora os dois se atacassem ao mesmo tempo, o que é engraçado é que, tipo, o Coctus saiu ileso do golpe. Por quê? Porque a lâmina do Bran não conseguiu alcançar o Coctus. Se ela alcançasse, provavelmente ele conseguiria ferir o Coctus. Não ia matar o Coctus, obviamente, porque o Coctus é muito forte, mas ele com certeza poderia ferir o Coctus sim. Mas depois de balançar suas Godslayer Emperor Blade, o Coctus sacudiu o sangue, né? Tirou a gordura da katana e devolveu ela para sua caixa de itens. Contra a luta cara a cara ali agora, o Coctus puxou a alabarda do chão, examinou o corpo do Bran, que tinha acabado de ser amassado igual papel. Tadinho do cara, né? Não teve nem chance de fazer nada, né? E mesmo que ele já soubesse que podia não passar pelas linhas de frente do Ainz, acho que ele não esperava isso, ser simplesmente massacrado por um golpe só, tá ligado? Pô, não dá. Mas uma vez que o Coctus então pegou a arma, né, a katana do Bran, e guardou, né, na sua bolsa também, ele ordenou que essas Frost Virgens congelassem o cadáver do guerreiro para poder preservar o corpo. O Coctus então retornou a sua caminhada para o castelo de Rolente, dando a volta pela rua justamente para manter a honra do guerreiro do bem. Então uma coisa interessante que apareceu nesse momento é por que o próprio Coctus simplesmente congelou ele. Falou que talvez o mestre dele aceitasse isso tudo, né, a decisão do Coctus, e ele iria fazer isso de congelar o Bran e tal, pra deixar o corpo de boa. Isso basicamente era porque o Bran era um humano muito forte, cara. Superava as expectativas do Coctus. Ele mesmo falou que não esperava que tivesse alguém tão forte assim quanto o Bran naquele lugar. E apesar de nada ter sido mostrado até o momento sobre isso, nem nas novels, estima-se que o Coctus esteja pensando em levar o Bran para Nazarick congelado, para que no futuro ele possa ser revivido e ser treinado pelo próprio Coctus. O legal é que dá pra gente brincar um pouquinho aí agora, né? Dá pra gente falar que, pô, imagina só o Bran lá em Nazarick, futuramente reencontrando o seu companheiro Sebas que tá lá dentro. Imagina só, cara, talvez resolvendo ficar no próprio Reino Feiticeiro. Fora que o Climb provavelmente vai estar lá também no futuro, já que vai rolar umas paradinhas que ele vai pro lado de Nazarick também. Então seria legal ver a união dos três amigos novamente. Obviamente que a gente não sabe se isso vai acontecer ou não, não temos ideia, a gente vai ter que esperar o Tio Maruyama escrever mais para poder esclarecer isso aí pra gente. Mas eu acho que seria top de se ver, né não? Convenhamos, ia ser muito bom. E eu quero saber de você, comenta aí embaixo o que você acha. Será que o Bran vai reencontrar o Sebas ou não? Ele vai para Nazarick? O Coctus levou ele para Nazarick depois? Deixa aí nos comentários e não esquece, aproveita essa grande promoção, esse grande lançamento e garante a sua peça já de Overlord, cara. O desconto tá incrível, frete grátis, o link tá aí embaixo, você não pode perder, mano. Enfim, tamo juntasso, não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, porque Overlord a gente vai estar sempre trazendo aqui no canal. E ó, vai ter mais história depois do anime, a gente vai continuar trazendo coisas depois do anime e você não vai querer perder de jeito nenhum. Tamo junto sempre, galera, e eu vejo vocês na próxima, hein? Beijão. Fui!